Vamos lá, TV Maros no ar, falando de mercado. Num dia até certo ponto previsível, cantei a pedra aqui ontem, o que ia acontecer hoje. Se você não acredita, vai lá e vê o que eu falei ontem. O que eu falei ontem? Que hoje os mercados iam ser mais amenos. Que eu falei ontem que as autoridades iam se mexer e que realmente, não digo a você que o tombo seria recomposto, mas com certeza iam ser estancados todos esses movimentos de baixa expressivos que foram vistos no passado recente. A grande verdade é que não interessa a ninguém que a China quebre. Não interessa a ninguém que a China fique contra a parede, nem aos chineses e nem ao mundo como um todo. Resultado, durante a madrugada, as autoridades chinesas injetaram na economia 25 bilhões de dólares para dar um choque de liquidez na economia chinesa, autorizou que os fundos estatais chineses operassem no mercado de ações para estancar o movimento. Mesmo assim, a Bolsa de Xangai fechou em baixa, mas muito mais em reflexo ao fechamento de ontem do Dow Jones, que fechou com 3,5 de baixa, do que qualquer outra coisa. Já quando a Europa acordou, já diante dessas notícias vindo da China, o que aconteceu? A Europa subiu, em média 3,5%, 4%, Bovespa subiu, o Dow Jones subiu, o S&P 500 subiu, o que resulta o quê? Bolsa chinesa na madrugada e na Ásia devem operar em alta nesse movimento do jogo de dominó. Se um cai, todo mundo cai. Se um sobe, todo mundo levanta. Ou seja, esse movimento também é válido na via quando cai ou quando sobem os mercados. Ou seja, eu acredito que a madrugada seja outra vez de recompras na Ásia. Acredito que amanhã na Europa não suba tanto, mas um ar ameno volte a imperar, já que o tombo foi recomposto e agora vai ficar todo mundo analisando o day after, as consequências das decisões que as autoridades tomaram no sentido de estancar o movimento de baixa. Ou seja, o pior dos mundos ficou no passado. No caso do café, Bolsa operou hoje até em alta em alguns momentos, mas terminou em leve baixa, lateralizados, em função de todo mundo ainda está digerindo aí na área das commodities os day after das decisões dos governantes ao redor do mundo. Mas só ter estancado o movimento de baixa já é um sinal interessante que o mercado encontrou um piso, que encontrou suporte e que pode haver em curto espaço de tempo recompras no front. Com relação ao dólar, aí não tem jeito, né? Porque você tem, além do contexto internacional, você tem uma água em ebulição em Brasília gigantesca, uma crise política sem precedentes, uma bateção de cabeça que realmente dá até medo e ninguém sabe realmente em Brasília o que vai acontecer. Resultado, o dólar sobe e deixa os nervos dos operadores testando limites. No mercado do café, não tem muito o que falar, o produtor ontem não veio na baixa, a maioria preferiu ir pescar, fazer uma outra coisa, não se intimidou nesse movimento de baixa presenciado num primeiro momento e esvaziou as praças de negociação ao redor do Brasil. Hoje, ao que parece até então, esse movimento continua, deixando claro que uma coisa é derrubar a bolsa, outra coisa completamente diferente é comprar café, e outra coisa que as pessoas têm que entender, que o produtor de café hoje ele é informado, ele é globalizado, ele não é mais bobo, ou seja, ele consegue ter um discernimento maior das coisas, então dificilmente ele virá a cair no canto da sereia de alguns grandes operadores que sempre gostam de apregoar o caos quando o caos realmente pinta de maneira notória. O interessante é que ninguém consegue vir com uma luz no fim do túnel. A maioria quer mesmo apagar a luz e viver na escuridão. Mas só que esse mundo para o setor produtivo é totalmente o passado. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom final de dia. Temos encontro marcado amanhã cedinho, dia no campo com Marcos Magalhães, Sistema Gazeta. Depois, Minuto do Mercado. E à noite, sempre aqui no blog, que já virou ponto de encontro de todo o agronegócio brasileiro. Beijo no coração, um abraço, até amanhã. Tchau!